Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez numa live e hoje para debater, discutir e analisar uma situação bem complexa que está acontecendo aqui na América do Sul, né? Vocês me conhecem, eu sou o Julião, sou advogado, sou pedagogo e, na verdade, estou aqui na rede social para bater um papo, né? Como sempre a gente faz. Então, eu vou esperar mais gente, né, adentrar na live, para a gente poder bater um papo. E aí, enquanto isso, a gente vai vendo aí como é que vai fazendo. Eu vou ajeitar aqui a questão do WhatsApp, para as pessoas poderem também se comunicar conosco aqui no WhatsApp. E vamos ver como é que a gente consegue resolver todas as questões. Vocês sabem que eu não sou tão eletrônico assim, mas nós estamos iniciando um processo para ver se a gente melhora essas nossas atividades, tá? Então, bora lá ver aí quem... Estou ao vivo, debatendo. A captura do Maduro. Fala, meu amigo Ayala, tudo bem? Você que é muito amigo do meu filho, né? Do Julião Júnior, Alexandre Julião Júnior. Tudo bem, Ayala? Que Deus abençoe aí, tá? E vamos bater um papo sobre essas questões? Bora bater um papo aí, porque eu acho que, sinceramente, isso é uma questão muito complexa na nossa geopolítica e não dá pra gente, progressista, ficar de fora desse debate, né? Isso vai modificar muito as estruturas aqui na América do Sul e com certeza vai ter implicações também aqui no Brasil. Então não dá para a gente ficar alheio a essas questões, tá? Mas um abraço aí, meu irmão, que Deus abençoe. Eu sei que você é um cara que está sempre no debate de forma progressista, e eu tenho acompanhado você nas redes sociais, Aela, tá? Acompanho muito você nas redes sociais. Então todo mundo aí que me acompanha, saiba que nós temos aqui no estado do Pará, sobretudo aqui em Belém, um cara desse naipe, né, com conhecimento esplendoroso, que nós temos que, na verdade, começar a debater os nossos de casa, porque eu acredito nisso, né? Santo de casa também faz milagre, tá? Mas vamos esperar aí bater um papo, né? Olha, entrou o Dr. Walter Gaspar, o Macenar. Fala, Dr. Walter. Tudo bem, meu irmão? Que Deus abençoe. Vamos bater esse papo aí, né? Sobre essa geopolítica, sobre essas questões que nós estamos vivenciando, né? Entrou a Socorro. Olha, minha amiga Socorro Vale, minha colega de trabalho, lá da escola Antônio Carlos Gomes da Costa. Pessoal, quem não sabe, eu também sou pedagogo e trabalho, sou funcionário público do Estado e trabalho numa escola onde a gente trabalha com a socioeducação. É um trabalho divino, fantástico, que Deus me proporcionou. Socorro, um beijo, minha filha. Vamos bater um papo aqui, né? A gente vai bater um papo aqui sobre a questão geopolítica, porque eu acho que nós não podemos estar nos furtando dessa situação toda, tá? E aí, já eu vou conversar. Essa live vai ficar gravada para outras pessoas poderem ver, tá? Poderem ver mais tarde o que nós pensamos. E nós vamos começar agora, porque eu não sei se vocês sabem, vamos estrear agora em 2026 um canal no YouTube, que é o Na Resenha com o Julião. A gente já tem um Julião Resenha Política e Criminal,
que a gente também vai fazer um debate ali sobre política e sobre as questões criminais nesse canal. Mas nesse canal, na Resenha com o Julião, vai ser um canal que vai ter um debate mais aberto. Então esse, por exemplo, vamos começar iniciando já, inclusive, essa live, depois vai para o canal também lá do YouTube, tá? Então, sem mais delongas, pessoal, essa live está intitulada Maduro capturado pelo Trump, narcoterrorismo ou intervenção ilegal? Quais são os impactos para o Brasil e a América do Sul? Então, esse vai ser o título que a gente vai tentar abordar, né, aqui de forma compacta, trabalhando nos nossos pensamentos, porque a gente precisa, na verdade, demonstrar o que a gente de fato pensa para a sociedade. Aqui não vai ter espantalhos, né, que é muito comum o pessoal conservador criar os espantalhos, né? Não vai ter espantalho, aqui a gente vai ser direto, pensando diretamente o que é bom e o que é ruim para a América do Sul, para a questão da geopolítica e, sobretudo, para as questões do Brasil. Então, vamos lá. Todo mundo sabe que hoje, de madrugada, né, os Estados Unidos, pela madrugada, de forma sorrateira, mandou vários helicópteros, bombardeou o centro da cidade, a capital da Venezuela, né? E esse bombardeio foi feito simplesmente... Deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante para vocês poderem entender. Eu fui militar da Brigada Paraquedista do Exército Brasileiro, que é uma tropa de elite do Brasil, né? Então eu sou paraquedista da reserva. Já estou à reserva há bastante tempo, mas eu sou paraquedista da reserva. Então, isso nos dá uma condição de também conhecer um pouquinho dessas estratégias, dessas táticas que é feito. Então, voltando lá, de madrugada houve esse bombardeio, vários helicópteros bombardearam, né, a capital lá da Venezuela, Caracas, e esse bombardeio deve ter sido para criar uma cortina de fumaça para que a equipe de elite norte-americana pudesse render e aprisionar e levar como prisioneiro o presidente Nicolás Maduro. Deve ter sido feito desta forma. É o que eu acredito, tá? Se você me perguntar, Julião, o que você acha? Eu acho que foi feito dessa forma. Então, vamos lá. Primeiro, de madrugada, os Estados Unidos anunciaram a captura de Maduro e a sua esposa. A acusação é uma acusação que não tem pé nem cabeça, né? Estão acusando eles de narcoterrorismo, importação de cocaína e importação de armas para os Estados Unidos. Uma conspiração, que o Maduro teria feito uma conspiração, e esta vai ser... Por que eu sei disso? Porque a Pamela Bondi, que é a procuradora-geral dos Estados Unidos, aquela loirinha que sempre aparece, muito conservadora, falando um monte de besteira, né? Porque, infelizmente, né, dos Estados Unidos, ela declarou isso numa postagem, fazendo alusão ao Donald Trump, mas na postagem dela ela diz exatamente qual vai ser a acusação, que o Maduro vai ser acusado e que a corte americana lá, né, o tribunal americano, né, vai fazer o julgamento de Maduro. Então vejam, a acusação é de conspiração ao narcoterrorismo, importação de cocaína e importação de armas para os Estados Unidos. A pergunta é, qual é a prova que eles têm disso? Qual é a prova que se tem, em verdade, de um grupo narcoterrorista lá na Venezuela? Qual é a prova que se tem? E aí, vejam, essa seria a acusação. Mas vamos lá. Essa operação feita pelos Estados Unidos é legal? É
essa é uma pergunta. Esta operação feita pelos Estados Unidos é legal? Ou a gente está diante de uma interferência da soberania de um outro país? E eu falo isso porque, vejam, quando aplicaram aqui no Brasil o tarifaço, teve brasileiro, né? Brasileiro, patriota, que eu chamo de patriota norte-americano, que bateu palmas para o tarifaço. Mas eu lembro que eu disse para alguns amigos o seguinte: olha, vamos dar um tempinho, porque a inflação norte-americana vai explodir, e quando ela explodir, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer quando a inflação vai explodir? Eles vão voltar atrás. Vão voltar atrás porque os preços lá vão ficar o olho da cara. Porque tudo que se faz hoje na geopolítica a nível mundial tem consequências em todo o mundo. Não há nada que é feito hoje num lugar que não tenha consequência. Vejam, a gente vai falar um pouco mais disso para frente. Mas vejam só o que a gente precisa ainda estar analisando ainda. Ora, aí a Pamela Bond já faz logo uma postagem depois da postagem do chefe dela, porque o Donald Trump que falou, foi Donald Trump que postou no X que teria capturado o Maduro e não disse o porquê. Aí a Procuradora-Geral dos Estados Unidos faz uma postagem elogiando o Trump e diz o porquê. Então, a pergunta é: existe prova para isso? Sim ou não? Tem prova? Eu acho que não tem prova. Mas vamos ver, né? O que no decorrer do dia de hoje, o que eles vão apresentar como provas. Ou vão fazer como geralmente se faz, né? Porque os norte-americanos têm feito várias questões e na hora de apresentar provas mesmo concretas não existe. Mas vamos esperar, porque é o momento da gente estar agora colhendo as informações. Mas fica comigo aqui, porque vamos analisar as acusações, os impactos, as consequências para o Brasil e toda a América do Sul. Agora eu vou fazer um pedido a vocês. Dá uma compartilhada nessa live, manda para outras pessoas, dá um monte de like aí, manda para as pessoas, para que a gente mais pessoas possam estar assistindo essa live e a gente possa estar, de certa forma, divulgando. Lembrem, né? A gente está com um novo projeto esse ano que a gente vai iniciar o canal nosso, até do YouTube, aqui também pelo Instagram, e vamos estar batendo um papo sempre com vocês. Esse vai ser uma forma de a gente estar mais próximos e a gente estar dialogando com os nossos pensamentos. Vou falar de novo o que eu falei mais cedo aqui. Olha, entrou o Bruno Sobrinho, um advogado fantástico, né? Maravilhoso, criminalista, muito bom. Olha, Josi Costa, minha colega também de Seduc. E é o seguinte, eu falei mais cedo, tem vários santos aqui no Pará maravilhosos, tem várias pessoas maravilhosas. E a gente vai estar dialogando com essas pessoas para a gente poder demonstrar o conhecimento que essas pessoas têm e o que o Pará tem. Mas vamos voltar para o nosso assunto. Então, assim, vamos tentar fazer aqui, dar um contextualizar de forma rápida, né, o que de fato está acontecendo nessa geopolítica. Então, olha só, vamos lá. Qual é o contexto disso tudo? Em 2013, né, o Maduro assume o poder após da morte do Hugo Chávez, que morre de câncer, né, assume o poder lá na Venezuela, com uma eleição que a eleição lá sempre tem essas dimensões, né, se está legal, se não está legal, se é fraudada, se não é fraudada, e eu não vou entrar nesse mérito aqui. Por quê? Porque isso quem tem que resolver é o povo venezuelano. Não sou eu que tenho que resolver. Não sou eu que tenho que resolver essa situação. E nem nós aqui. Se o povo lá aceita o governo,
eu posso fazer minhas críticas ao governo, mas é só o que eu posso fazer. Eu não posso exigir que o Brasil intervenha num outro país e atinja a soberania daquele país. Bem, então em 2013, o Maduro assumiu o poder. Se foi com a eleição fraudada, se não foi com a eleição fraudada, se ganhou apertado, se não ganhou apertado, assumiu o poder através de uma eleição da forma que eles têm lá, né? Que eu acho que a nossa forma aqui é muito mais coerente, porque quando nós tínhamos aqui no Brasil, a eleição, que ela era anotada no papelzinho, eu via muita fraude. Inclusive, o antigo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi eleito no Rio de Janeiro com compra de voto, com eleição fraudada, né? Depois, o processo demora muito, né? Ele conseguiu permanecer e tal. Mas é uma situação que se tem. Aqui mesmo, em Ananindeua, acontecia. As pessoas comentam isso aqui, né? No meio político, comentam isso aqui, que existia compra de voto. Vamos lá. Com a eleição hoje, que é eletrônica, existe compra de voto. Existe fraude. Então, antes não existiria. Me poupe, né? Claro que existia fraude. E se foi ou não foi, eu não vou entrar nesse mérito. E aí, vamos lá. O que acontece a partir daí? Bloqueio econômico, e por conta disso, tem crises econômicas, denúncias de corrupção lá no Maduro, não vou negar que tem denúncias sim, e violações de direitos humanos. Então essas são as denúncias que se tem lá. Mas veja, o Maduro não foi preso agora por conta disso, de violação de direitos humanos, nem tampouco por denúncia de corrupção. A acusação, vou falar de novo, conspiração ao narcoterrorismo, a tráfico de cocaína, conspiração, tráfico, importação, eles chamam de importação de cocaína e importação de armas aos Estados Unidos. Prova disso? Até agora não foi apresentada nenhuma prova. Mas agora, vamos lá, agora os Estados Unidos subiram o tom, né? Porque, veja, esta invasão, primeiro começou a bombardear embarcações, que inclusive tem civis, pessoas inocentes que sobreviveram às embarcações. Tá? Primeiro é isso. Então aquelas mandando míssil, que a Marinha estava matando, enquanto matou todo mundo, ok. Não tinha como provar. Mas olha o que aconteceu. Teve uma situação que joga uma bomba e tem sobrevivente, a jogar a segunda, para matar os restantes. E depois daí já apareceu pescadores que foram acometidos dessas bombas que conseguiram sobreviver. Então, aí os Estados Unidos dobrou a aposta. Dobra a aposta como? Agora com esta invasão direta. Começou a fazer pirataria, primeiro nos navios petroleiros, e fez pirataria tomando o petróleo que estava indo para Cuba. Como Cuba e Venezuela têm um exército pequeno, não teve uma reação. Mas eu queria ver, por exemplo, os Estados Unidos tomar a mesma reação com o navio chinês que compra petróleo da Venezuela. Teria coragem? Não, não teria coragem. Não teria coragem. Eu não tenho a menor dúvida que não teria coragem. Não teria coragem. Não teria. Qualquer um aí, conservador, que acredita, que bateu o palmo para os Estados Unidos, que acredita nisso, os Estados Unidos não fez. Quer um exemplo? Quando o presidente da Coreia do Norte, os Estados Unidos falou que poderia invadir a Coreia do Norte. Disse, pode invadir. Aí ele mostrou lá que ele tem arma, míssil atômico, que pode sair lá da Coreia, voar baixinho, para que o radar não possa vê-lo, e chegar até os Estados Unidos. Sabe o que o Trump fez? Foi lá, visitou, abraçou, falou, e falou que ele era um cara muito bacana. Então é assim que se age. E aí, vamos lá, com essa invasão de hoje, com os bombardeios que ele faz para poder, olha bem, veja bem, joga bomba
para poder o foco ficar lá no bombardeio, encontra uma equipe, porque deve ter sido isso que aconteceu, pessoal. Uma equipe entra lá e captura Maduro e tira ele do país. Então, só que esse bombardeio matou várias pessoas inocentes. Mataram civis, mataram militares, mataram mães e pais e filhos de família. Então você, conservador, que costuma dizer, eu sou defensor da família, mas de qual família? De qual família? Da minha família? Que sou progressista? Com certeza você não defende a minha família. Sabe por quê? Porque por vocês, nós progressistas estaremos mortos. Por vocês, é assim que vocês pensam. Vocês, engraçado. Só uma partezinha, é engraçado, né? Para vocês, a China, naquilo que vocês acham que não presta, é comunista. Mas naquilo que vocês acham que presta, ela é capitalista. Vocês não têm coerência. Não existe nenhuma coerência de vocês. Nenhuma coerência. A vocês não há coerência no discurso. Vocês não conseguem ter uma coerência. Mas é assim que vocês lidam com isso. É assim que vocês têm lidado com isso. E eu até respeito, né? Porque eu costumo dizer o seguinte, é só ler e estudar um pouco que você vai com toda certeza, e por esse motivo, essa discussão se deve ou se não deve, se tem ou se não tem, né? De fazer faculdade, igual agora o Tarcísio falou, olha, faculdade, não é melhor fazer faculdade não e tal. Mas toda a família dele fez faculdade. Todos os filhos dele fizeram faculdade. Qual é a coerência que você tem nisso? Me diga. Então, para a gente poder ir. Então, essas acusações que está acontecendo lá não são novas, as acusações reais, né? De violação de direitos humanos, de corrupção, a questão da crise econômica, a questão lá da eleição. Mas, veja, não é por isso que o Maduro foi capturado pelos Estados Unidos, que agora o Trump é o xerife do mundo. Pessoal, isso é muito sério na geopolítica. Isso pode desencadear a Terceira Guerra Mundial, pessoal. Vocês acham que a Rússia vai ficar inerte nisso, já que a Venezuela é um parceiro direto da Rússia? Vocês acham que a China vai ficar inerte nisso, já que a Venezuela é um parceiro direto da China? Vocês acham que isso vai acontecer? Acham? Vocês acreditam nisso? Que vai acontecer dessa forma? Vai ficar nessa inércia? Não, ninguém vai falar nada. O mundo não vai falar nada. O grande problema é que a ONU está enfraquecida. E a gente vai chegar na dimensão da ONU daqui a pouco. Mas eu queria dar uma detalhada ainda mais na questão da operação, desta operação, para que a gente possa entender mais ou menos como é que se age tropa de elite, né? Americana. Geralmente são os marines americanos que vão nessas histórias. Né? Geralmente soltam de paraquedas, um lugar mais distante, vem, faz uma incursão aérea. Né? É um grupo geralmente menor, porque não pode ser um grupo muito grande, porque tem que ter essa mobilidade. É por esse motivo que se faz essa cortina de fumaça com bombardeios, que eles vão falar de novo, ó, morreram pessoas inocentes. É isso que Deus mandou a gente fazer? Foi isso? Olha, vamos matar todo mundo, bombardear, matar gente inocente em qualquer lugar do mundo, porque a vida não importa. É isso? Exatamente isso que foi dito?
Foi isso que Jesus preconizava? Isso é uma reflexão para você. Reflita um pouquinho. Reflita. Você aí, reflita. Foi isso que Jesus mandou você fazer? Foi isso que ele manda nós fazermos? Sei, né? Eu sei o que eu acredito. Mas, voltando. Então, assim, segundo as informações oficiais, a operação foi conduzida por forças especiais americanas com apoio da inteligência internacional. A Pamela Bondi, que é a procuradora-geral dos Estados Unidos, ela afirmou que Maduro fazia parte de um cartel que usava o Estado venezuelano da Venezuela para traficar drogas e armas. Então vamos lá, olha a acusação. As acusações incluem conspiração para o narcoterrorismo, conspiração para a importação de cocaína para os Estados Unidos e conspiração para o tráfico de armas. Uma coisa muito interessante, a Venezuela não é o país importador de drogas para os Estados Unidos, não é o principal, nem produtor, nem importador. E nós sabemos disso. Então, e aí tem uma questão aqui, né? Tem uma questão que a gente precisa estar analisando. Qual é a questão? Que aí, para mim, que sou advogado, e mesmo para você que não é advogado, é isso que nós precisamos estar pensando, pessoal. Os Estados Unidos têm base legal para capturar um chefe de Estado em território estrangeiro? Tem? Ou isso é uma violação clara do direito internacional? Veja, existe base legal, existe lei internacional que permite aos Estados Unidos tomar essa atitude? Sim ou não? Ou isso foi uma violação do direito internacional? Lavrov, primeiro-ministro da Rússia, já falou que, não pode. O presidente da Colômbia já disse que não pode. E já mandou o exército, inclusive, para a fronteira com a Venezuela. O governo brasileiro está reunido agora para poder o governo dar uma decisão. Dizer sim, sim, concorda ou não concorda. Mas vamos lá. O governo brasileiro não vai concordar com essa invasão, porque essa invasão é ilegal. Não tem amparo legal. Não tem amparo legal. Nem as ações da ONU vai amparar isso. Não tem amparo legal, pessoal. E mais ainda, veja, a acusação é uma acusação mentirosa. Porque, em verdade, o que os Estados Unidos desejam, sabe o que é? Petróleo. Porque a maior reserva de petróleo está na Venezuela. Pedras preciosas. E lá também deve ter, se tem pedras preciosas, deve ter também as terras raras, né? Que servem para fazer chip. Que tem 2 lugares no mundo que tem muita terra rara. China e, em segundo lugar, Brasil. Então você que está aplaudindo aí, a invasão, tome cuidado, porque daqui a pouco pode ser conosco aqui. A Argentina de Milei vive uma inflação estratosférica, uma economia toda endividada com os Estados Unidos, que emprestou dinheiro para eles. Então, e é um nacionalista, por assim dizer, né? Um conservador nacionalista,
que não vou xingar ele não, né? Mas que não, no cenário mundial, não tem nenhuma importância. Diferentemente do Brasil. Diferentemente do Brasil, que tem muita importância no cenário mundial. Então, veja, pessoal, veja só. A gente precisa dar a César ao que é de César, né? E fazer uma análise jurídica. Fazer uma análise jurídica. Porque existe direito internacional, pessoal. Os Estados Unidos não é o xerife do mundo. Não é ele que faz as leis para o mundo. Vou voltar a repetir. Quando aplicaram lá a Lei Magnitsky em cidadãos brasileiros, teve gente que aplaudiu. Quando aplicaram o tarifaço, teve gente que aplaudiu. É certo isso? Quer dizer que eles criam as leis deles e nós temos que seguir. Então agora eu sou americano. Não, pessoal, nós não somos americanos, nós somos brasileiros. E nós seguimos as leis brasileiras. Mas a lei internacional, o que ela vai dizer? Então, assim, vamos dar uma analisada juridicamente, né? Nessa situação, de forma passando. Eu não estou aprofundando, fazendo uma análise profunda de nada aqui. Até porque precisaria de um estudo mais profundo, analisar a lei, fazer um estudo, ver a hermenêutica, ver a aplicação legal, enfim. Não é isso que se trata no momento. Mas vamos lá. A Carta da ONU e o direito internacional proíbe intervenções militares sem autorização do Conselho de Segurança da ONU. A pergunta é: houve reunião do Conselho de Segurança da ONU? Não houve. E nessa reunião, 5 países têm direito a veto: Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. Esses 5 países têm direito a veto. Você acha que a Rússia e a China iam permitir essa invasão? Por isso não teve nem a reunião. Mas os Estados Unidos está alegando, o Trump está alegando, que o Maduro é um criminoso internacional e isso justificaria uma operação unilateral. Não. Sabe o que diz? Sabe o que diz o direito internacional com a Carta da ONU? Os Estados Unidos só poderiam invadir de forma unilateral, sem comunicar, sem fazer o Conselho de Segurança, a reunião do Conselho de Segurança, se a Venezuela tivesse tentado invadir, tentado bombardear os Estados Unidos. Aí poderia utilizar de forma unilateral, porque seria legítima defesa. Aí você não precisa pedir permissão à ONU. A pergunta é: isso aconteceu? Não aconteceu. Mesmo a Venezuela bombardeando barcos que era ora venezuelano, ora não, apreendendo o petróleo que estava indo para Cuba, a Venezuela tentou ainda, pela diplomacia, resolver essas questões. E abriu, inclusive, uma denúncia na ONU. Então, vejam, tem um lado tentando agir, que é tido como ditador, que está tentando agir pela lei. E tem um lado, que é tido como democrático, que está usando a força da arma. Veja, o que eu quero dizer a vocês aqui é que vocês pensem e vocês tirem as conclusões de vocês. Eu parto do princípio que todos nós temos inteligência suficiente para fazer análise crítica e pensar fora da casinha. Não é recebendo lá no grupo do WhatsApp a mensagem eu já peguei pronta e eu acredito nisso e eu repasso para frente. Não. Analise. Analise.
Ou o direito internacional não vale mais nada? Ou nós vamos voltar àquilo que Hobbes disse, que o homem era o lobo do homem. Então, eu posso agora aqui entrar numa casa qualquer, invadir a casa, matar toda a família e tomar aquilo para mim. Não, não posso, porque a lei não permite. Então, não pode. A guerra do homem pelo homem contra o homem não pode. Por isso, nós fizemos e somos subscritores do contrato social. Os contratualistas já nos disseram isso, por isso tem um contrato social. Ah, Julião, mas eu não, quando isso foi feito, eu não assinei. Não importa. Não importa. O contrato social vai ser seguido. Porque é a forma que o ser humano descobriu de viver em sociedade na paz. É desta forma. Então vejam, essa ação pode abrir um precedente extremamente perigoso. Primeiro, que nunca houve um precedente desse na América do Sul. Nenhum país da América do Sul foi invadido por nenhum outro país. Neste século e no outro século. Século XXI que nós estamos e no século XX. Não tem precedente disso. E agora vem um outro país e invade um país soberano. E a pergunta é, com esse precedente, qualquer país agora pode invadir o outro país e capturar o seu líder? Então vamos lá. A China pode invadir os Estados Unidos e capturar o Trump? A gente pode invadir um outro país aqui, menor que a gente, e capturar o coisa e falar, a partir de hoje a gente quem manda nessa porra aqui somos nós. Vai ser assim? É assim que vocês pensam que é a sociedade? Não, não é assim. Não é assim, não pode ser assim, porque existe lei. Nós, seres humanos, depois do contrato social, nós estamos restritos ao império da lei. É a lei que diz como deve ser. Além disso, tem uma questão. E a soberania da Venezuela? Hein? Que é um estado independente. Como é que fica? Essa captura pode ser vista como um ato de guerra? Ou vai ser disfarçada como um ato de guerra ao narcotráfico? Vai ser isso? Como eles estão dizendo agora, o narcoterrorismo. Vai ser isso? Vai ser dessa forma que vai ser trabalhada essas dimensões agora? É disso que se trata? E aí, pessoal, quais serão os impactos para a América do Sul? Nós estamos na América do Sul. Quais vão ser os impactos? Os Estados Unidos, a partir de hoje, é o xerife da América do Sul, vai invadir a Colômbia, vai invadir o Equador, vai invadir Paraguai, vai invadir o Brasil. É disso? Vai ser assim? Eles vão definir, olha, agora a partir de hoje, as terras raras aqui do Brasil é nossa, a Amazônia é nossa, eles vão invadir e, narcotraficante, não quero saber, praia, bola, estica, encolhe, e a gente bota o galho para dentro e fica na nossa. É disso que se trata? Vai ser assim? Vocês aí que bate palma, conservador, vai ser assim, né? Então, se os caras quiserem invadir tua casa, tomar teu lar, fazer o que quiser, vão poder. Porque isso é coisa de ditador. Isso não é pelo império da lei. Essa questão é uma questão
ditatorial. Pode? Então, assim, politicamente, pessoal, isso pode gerar uma onda de instabilidade. Aí países aqui, ó, que eu já citei, aliados à Venezuela, como Cuba, Bolívia, China, Rússia, já condenaram esta ação. Outros países podem até apoiar, né, os Estados Unidos, criando uma divisão regional. Por exemplo, a Argentina já está apoiando, já disse que está correto a posição. Eu queria ver, quando a Inglaterra tomou as Malvinas, o que eles fizeram? Estava correto? A Inglaterra sair lá da Europa e vir aqui invadir as Ilhas Malvinas, nas guerras das Malvinas? O que o povo argentino fala disso? Ah, não lembram disso? Eu lembro. Eu lembro, né? As guerras das Malvinas. Então, o pessoal que é conservador deveria estar pensando nisso. Essa intervenção, ó, mas foi por quê? Porque as Malvinas eram um território inglês, tido como inglês, e por conta disso não permitia que a Argentina ocupasse. E aí veio para cá, foi uma guerra que nem foi guerra, chegou para, ó, acabou, é nosso, está acabado. Então, politicamente, isso pode desencadear uma série de ações sem precedente no mundo, podendo instaurar até a Terceira Guerra Mundial, porque olha só, em verdade, o que os Estados Unidos quer é recuperar a hegemonia que ele tinha no passado, econômica e mercantil, com a América do Sul, que não tem mais. Então, veja só o que está posto. Então, economicamente, politicamente pode desencadear uma série de questões, mas economicamente, a gente aqui no Brasil, a gente pode estar se preparando para um momento de turbulência no mercado do petróleo. Veja, aqui mexeu com petróleo, ó, mexe com tudo, né? Inclusive com sanções cruzadas, porque você acha que os outros países vão ficar de braços cruzados esperando o xerife do mundo mandar no mundo. Mas não vai, pessoal. Não é assim que funciona a geopolítica. Quando uma pedra do tabuleiro de xadrez é movida, opa, quem está jogando olha e fala, aonde é que eu posso me proteger? Aonde eu posso atacar? E como eu posso mover as minhas pedras nesse tabuleiro? É assim que é feito. Foi assim com o tarifaço. Aumentou, aumentou. Vamos aguardar um pouco. Vamos abrir outros mercados. Abrimos outros mercados. Não sofremos tantos aqui, mas quando a inflação de alimentos chegou nos Estados Unidos, eles voltaram atrás e tiraram o tarifaço. Porque os alimentos ficaram muito caros para eles lá nos Estados Unidos. Só para dar um exemplo da questão econômica. Então, pessoal, vejam, a gente tem muito ainda que isso vai nos transtornar. Muito. Isso vai causar uma série de questões, aqui no Brasil, inclusive, na América do Sul, no mundo, na Europa, na Ásia, no mundo todo. Mas, sobretudo, lembre que nós temos uma fronteira, uma vasta fronteira com a Venezuela. E aí, o meu xará, Alexandre Padilha, que quem não sabe, meu nome é Alexandre Julião, né? Nosso ministro da Saúde já mandou uma equipe do SUS para fortalecer o SUS indígena e fortalecer o SUS lá na fronteira, porque não vai ter jeito, pessoal. Se a Colômbia já fechou a fronteira, não vai deixar ninguém passar, as pessoas vão migrarem para cá, para o Brasil.
E diferentemente do pensamento conservador, nós brasileiros, nós não somos xenófobos. Portanto, não tem xenofobia aqui no Brasil. Pelo menos não deveria ter, né? Não deveria ter. Tem pessoas que até é. Mas nós, enquanto brasileiros, enquanto nação, nós não somos. E aí vai ter, evidentemente, pessoas que vão ser atendidas. E isso vai causar um transtorno muito grande lá naqueles estados nossos, fronteiríssimos com a Venezuela. E aí já mandou uma equipe para lá. Veja, a rapidez, de mandar uma equipe para lá para poder ampliar o sistema SUS lá para não colapsar. Para que os brasileiros não deixem de ser atendidos. Só fazendo um paralelo. Igualzinho, né? Quando as pessoas estavam morrendo de falta de ar, que não se mandou os balões de oxigênio para lá. E nem permitia que a Venezuela que mandou entrasse. Igualzinho, né? Idêntico isso. Idêntico. Então essa é a diferença, pessoal, de um governo que trabalha com direitos humanos, de um governo que não trabalha com direitos humanos. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, veja, vamos tentar focar agora um pouquinho aqui no Brasil. A pergunta é, e o Brasil? Ele vai se colocar neutro ou vai se posicionar? Eu vou te responder. O Brasil já se posicionou de forma contrária a esta invasão indevida ao território venezuelano. E a captura e prisão do seu presidente de forma ilegal. Então, eu não esperava outra coisa do governo brasileiro. Porque nós, vou voltar de novo, nós trabalhamos com direitos humanos, pessoal. E aí, graças a Deus, e eu vou falar para vocês, Deus sabe de todas as coisas e é por esse motivo que Deus colocou o presidente Lula hoje à frente do Brasil. Porque, o governo brasileiro vai ter agora que equilibrar esses atritos com os países vizinhos, com os Estados Unidos. Sabia? Porque nós somos a maior liderança da América do Sul. Já imaginou se tivesse o antigo presidente? Ele estaria fazendo igual o Milei fez aqui. E como é que ficaria aqui a América do Sul? Um conflito danado, né? E aí, quais serão os impactos econômicos que nós vamos sofrer aqui no Brasil? Porque, lembrem, quando mexeu no tabuleiro do geopolítico, há impacto econômico no mundo todo. Sobretudo dos países que estão mais perto. Dos países que estão mais perto. O Brasil faz fronteira com a Venezuela. Graças a Deus, a petroleira venezuelana falou que está tudo intacto lá, não jogaram uma bomba lá. Porque o interesse, evidentemente, era que aquilo ficasse intacto, né? Os Estados Unidos têm interesse de explorar o petróleo da Venezuela. É isso, pessoal, que é o pano de fundo. E as pedras preciosas, é isso. Os Estados Unidos vivem uma crise econômica sem precedente. É um país rico, mas está vivendo problemas lá, que infração que eles nunca não souberam o que estão vivendo hoje. Então, nós aqui no Brasil vamos ter impactos. Então, deve ter impacto com isso na alta do petróleo, né? E riscos nas exportações. Porque, veja,
A Venezuela exportava petróleo para a China, para Cuba. Então, essa situação que vai mexer nesses países também vai mexer aqui. Sem contar que no Brasil, ó, veja, Colômbia fechou a fronteira. Brasil não vai fechar a fronteira. Então vai ter, de novo, um aumento na imigração para o Brasil do povo venezuelano, pessoal. Sem contar que vai ter tensão militar. Veja, eu imagino hoje a tropa que eu servi lá no Rio de Janeiro, lá na Brigada Paraquedista, já devem ter tocado lá um aprestamento para o pessoal ir para o quartel. Pelo menos uma reunião já tem, com certeza. Porque já tem que pensar qual vai ser a estratégia do Brasil para se resguardar de uma situação parecida como essa. Apesar de eu achar que a nossa tropa é muito mais experiente, tá? Muito mais experiente que a tropa da Venezuela, sem dúvida nenhuma. E eu acredito que a nossa tropa ainda é muito mais competente e tem muito menos medo que a tropa norte-americana. E eu falo isso sem medo de errar. Eu soltei de paraquedas com um soldado norte-americano, eles soltavam mais ou menos, vou dar mais ou menos assim, em pés, mas vou dar mais ou menos em altura. Eles soltam mais ou menos na altura mínima de 800 metros, quase 1 quilômetro de altura. A gente soltava mais ou menos na altura de 400 metros. Aí eles diziam que Brazilian crazy, Brazilian crazy, que brasileiro era louco soltar tão perto. Então, eu tenho clara certeza que as nossas Forças Armadas são altamente qualificadas. E eles também sabem disso. Então, dificilmente Trump meteria a cara aqui, porque se fizer isso, faz isso com o General Tomás, que está aí. General Tomás ele era primeiro-tenente quando eu servi o 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, no Rio de Janeiro. Ele era primeiro-tenente, foi meu comandante da minha companhia, e depois ele saiu capitão e mudou de quartel, inclusive. Faça isso. Duvido que um norte-americano teria coragem de fazer o que fizeram aqui. Duvido. Fizeram na Venezuela. Duvido. Se fizer, vão morrer. Tem a menor dúvida disso. A nossa tropa é uma tropa qualificada. Qualificadíssima. Vão morrer. Mas voltando a foco no Brasil, então, pessoal, é o momento de a gente ficar atento. Porque pode aumentar o petróleo, pode aumentar... E se aumentar o petróleo aqui no Brasil, tudo aumenta. Vocês sabem disso, né? Aumenta a gasolina, aumenta tudo. Aumenta o óleo diesel, aumenta tudo. Então, essa questão geopolítica, nós temos que pensar direitinho. A gente estava com inflação de alimentos para baixo, alimentos baixando, a nossa população podendo comer mais e melhor, né? Com a nossa economia mais ou menos equilibrada, esperando a baixa do juro pelo Banco Central, porque eu acho que agora, no primeiro semestre, o juro teria que baixar pelo menos aí 0,25% ou 0,5%, porque isso já daria um impacto danado. Uma série de questões, inclusive para aumentar a questão da empregabilidade, porque isso melhoraria as questões da construção civil, melhoraria a indústria da construção civil, porque isso impactaria diretamente no financiamento de casas, e por conta disso aumentaria a construção, aumentaria o nível de emprego, direto e indireto.
Mas veja, essa situação ser precedente aqui no país vizinho nosso pode fazer com que a gente não consiga ter essa baixa do juro. Vamos precisar da habilidade agora da nossa diplomacia, dessa reunião do Mercosul, saber agora se a Meloni lá da Itália de fato vai assinar agora essa com o Mercosul, né? O que vai acontecer? Porque é a forma. É a forma de deixar, de certa forma, os Estados Unidos isolado um pouco e a Europa, que está quebrada, poder melhorar a sua economia juntamente com a América do Sul. Mas vamos ter que esperar agora. Vamos ter que esperar. Então, essa situação, tá? É uma situação grave, séria. E eu estou vendo na rede social, no grupo dos WhatsApp, que eu faço parte. Porra, desculpa, cara, mas... Desculpa até o palavrão, mas, sinceramente, só pode ser um patriota norte-americano, cara. Brasileiro você não é. Porque está aplaudindo violência. Cristão, menos ainda. Cristão, menos ainda. Jesus, quando foi preso, repreende Pedro por decepar a orelha de um romano, de um soldado romano. Repreende Pedro com a arma fere e com a arma será ferido. Abaixa, pega a orelha do centurião romano, coloca e cura. É o último milagre de Jesus. Mesmo sendo preso, debaixo de violência, ele não permite uma violência. Eu vejo pessoas falando que tem que ser, que tem que matar, que tem que esfolar, que tem... Cara, sinceramente, qual é o Deus que você segue? Não é Jesus. Não é Jesus, cara. Desculpa. Não quero mexer com a fé de ninguém, não, sabe? Não é nem esse o objetivo desta live. Mas pensa, para pensar, para refletir. Você de fato segue Jesus? De fato segue os ensinamentos de Jesus? Ou você segue teu pastor? Porque a Bíblia, com certeza, você não lê. Não lê. Não lê o Tiago, que fala de amor. Né? E lembrando, né? Eu tenho um lado. Todo mundo sabe que eu sou progressista mesmo. Sou progressista. Ah, Juliano, tu é comunista. Sou comunista socialista. Ah, são coisas distintas. Então me coloca logo no tudão logo. Fala que eu sou progressista, eu sou tudão. Sabe por quê? Porque eu defendo as pessoas que menos têm. Não é porque eu adquiri um pouquinho que eu tenho que defender agora onde eu estou. Não, pessoal. Não. Não foi isso que eu aprendi com Jesus. Não foi isso que eu aprendi com Jesus. Não foi isso mesmo. Mas voltando à nossa live, né? Nosso foco, nossa discussão, vejam só. Então, aqui no Brasil, nós vamos precisar ficar muito atentos, porque provavelmente esses próximos dias agora vai nos dizer o cenário que nós vamos viver. Se vai ter aumento de preço, se não vai ter aumento de preço. Então, essas questões todas, a gente vai ter que saber daqui a pouco, a gente vai ver o cenário mundial, os tabuleiros sendo mexidos nesse jogo de xadrez que eles jogam, né? A gente vai poder ver como é que vai ficar o tabuleiro e pensar como é que vai ser nosso futuro. Futuro próximo. Se vai ter recessão, se vai ter recessão, como é que vai ficar essa situação todinha. Aí eu queria pedir a vocês,
né? Eu quero pedir a vocês. Primeiro, para que vocês, de novo, peguem essa live, compartilhem essa live, dê um like aqui, ó. Mais gente está entrando, né? Eu estou vendo aqui o Márcio Antônio, já vi meu sócio Franklin Guimarães, Sebastião Almeida, né? Márcio Santos, a Thalita, o Jonas Fabiano, que trabalhamos junto, né, Jonas? Trabalhamos junto quando eu fui diretor de escola, né? Trabalhamos junto aqui em Ananindeua, a Rayane, enfim, Frank Magalhães, enfim, N pessoas aqui, Sebastião Almeida, mas eu queria que vocês aproveitassem agora, compartilhassem esse link dessa live, compartilha. Deixe comentários aí. O Brasil deve apoiar os Estados Unidos? Sim ou não? E por quê? Coloca nos comentários o que você acha. Hein? Ou o Brasil deve condenar a operação? Essa operação sem precedente na Venezuela. Deixa teu comentário, é importante. O que você acha, né, disso? Vamos deixar esse comentário aí. Compartilha, dê o like. E lembre, né? Nós estamos com um projeto novo do canal no YouTube. Canal que a gente está precisando de 50 pessoas inscritas no canal. Na Resenha com o Julião. A partir de 50 inscritos, a gente vai poder fazer essas lives ao vivo aqui. Vamos poder fazer as postagens ao vivo, porque é o que eu desejo. Eu não desejo ficar fazendo com corte, nada não. Eu quero falar ao vivo, porque as pessoas saberem se de fato a gente pensa ou não pensa. O negócio de corte, de edição, não é muito minha praia. Quem me conhece um pouquinho sabe que eu não sou dessa praia. Então, marque um amigo teu aí, manda essa live, né? Me fala aí também o que você entende dessa crise histórica, porque, vamos lá, pessoal, a história está sendo contada agora. E nós somos personagens históricos, nós estamos vivenciando a história. Então, daqui a 50 anos, quando alguém estiver estudando sobre essa invasão, quem estiver vivo agora vai poder contar, olha, eu estava vivo. Inclusive teve o Julião fez uma live, falou sobre isso, aquilo outro, geopolítica e tal, e pá, e bola, e chique e cole. É assim que funciona. É a história sendo acontecida agora, entendeu? Então, vamos lá, vamos dar uma viralizada na live. E aí a outra pergunta que vocês podem estar também pensando aí, podendo estar dialogando. Essa captura pode mudar o mapa político da América do Sul? Sim ou não? Comenta aí, faz no comentário. Estamos diante de um ato de guerra disfarçada a combate ao narcotráfico? Olha o debate. Isso é um debate muito interessante que vai ser feito na história. Você pode fazer agora. Pesquise um pouquinho, leia um pouquinho. Estude um pouquinho. Assista outros canais, né? Não só de televisão, não. Eu costumo assistir da direita, da esquerda, do centro, para eu poder tirar minha conclusão. É o que a gente chama de dialética, né? A dialética. O Brasil está diante de uma decisão histórica. Veja. Sim ou não? A gente está esperando agora, dia 9, salvo engano, né? Agora, início ainda desse mês de janeiro, a assinatura pela União Europeia do mercado europeu junto com o mercado da América do Sul. E aí, será que vai acontecer? O que você acha? Então, pessoal,
Já chegando aqui no fechamento da live, porque já são 12h12, e aí eu quero almoçar, bater papo, né? Um papo molhado. Vocês sabem que é importante um papo molhado, molhar a garganta, né? E aí, já chegando para o final, eu queria primeiro agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui na live comigo e dizer que isso vai ser, a partir de agora, uma constante, tanto aqui no Instagram quanto lá no meu canal do YouTube. Quem puder ir dar uma ida lá, curtir, né, fazer comentários e curtir, e sobretudo se inscrever para que a gente possa fazer também no YouTube as live ao vivo. Temos que ter 50 inscritos, não temos ainda. Eu lancei isso agora, no Natal. Foi no Natal ou foi no Ano Novo? Acho que foi no Ano Novo, acho que eu lancei. Né, e pedi para as pessoas curtirem. Já tem alguns inscritos no canal. E a gente vai atingir 50 inscritos, né, com toda certeza. Vamos atingir e vamos poder liberar as lives ao vivo, que vai ser muito importante. Mas eu quero já chegar para o final agradecendo a cada um de vocês que esteve comigo aqui e fazer um pequeno resumo, né, de toda essa live, como forma de a gente poder fechar e ter um resumo. Resumindo, né, os Estados Unidos acusam Maduro de narcoterrorismo e tráfico internacional de drogas. Mas a legalidade dessa operação é altamente questionável. Veja, ao mesmo tempo que os Estados Unidos acusa Maduro de algo ilegal, que até agora não tem provas, pelo menos não apareceu, ele vem acusando há mais de meses, até agora não tem prova disso, ele faz uma operação ilegal. Porque a operação é ilegal. Não é uma operação legal. E amanhã, pessoal, nós vamos ter que analisar o papel da ONU. Porque mesmo que a ONU aplique sanções aos Estados Unidos, os Estados Unidos não vai precisar seguir uma sanção da ONU. Porque é mais uma dimensão política que uma dimensão legal, as sanções da ONU. Vocês sabiam disso? Então, pessoal, eu espero que vocês possam ter conhecido um pouquinho o que eu penso a respeito desse assunto, que aconteceu hoje, na madrugada de hoje, já tem várias pessoas que morreram, civis e militares, pessoas inocentes que não deveriam estar mortas agora, pessoas feridas lá, vai mexer com a nossa geopolítica, vai mexer com nossa economia aqui no Brasil. E eu queria fazer um pedido a vocês. Ative o sininho, compartilhe essa live agora e até a próxima. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que Deus abençoe a todo ser humano deste mundo. Um forte abraço. Beijo do Julião.